Pronto, tá gravando. Então a pergunta é essa: como faz para conciliar veterinária com árbitro de MMA? Então, eu já exerço essa função já há bastante tempo, né? Quando eu comecei a treinar, foi através de uma colega da faculdade de veterinária que me apresentou as artes marciais. Então, isso já tem 18 anos que eu treino e de arbitragem já tenho 10 anos. Então, meio que iniciou, eu ainda estava na faculdade. Normalmente os eventos são final de semana, sexta ou no sábado, né? Então, é mais fácil de conciliar. Enquanto estava na faculdade, era tranquilo, porque normalmente final de semana. E depois que eu passei a trabalhar, né, como veterinária, eu sempre eu conversava, né, com o dono do pet, no qual eu estava contratada, e combinava com ele: olha, quando tiver evento, eu vou chamar um veterinário para ficar no meu lugar, nos dias que eu estiver ausente, e pronto. Normalmente viajo na sexta, volto no domingo, para conciliar tranquilo, né? É normal. No início, né, que eu fazia mais eventos locais, era mais ou menos um a cada 2 semanas. Agora que eu estou fazendo os eventos internacionais, aí é bem mais intercalado, né? O espaço de tempo é bem maior. E porque realmente eu via um pouco da. Você tem posso dizer que um cartel ali com as lutas que você fez também. Teve um período que você estava mais em atividade, 2018 foi um dos que também participou bastante. E você foi mãe recentemente, mas você atribui isso a pouca quantidade de participações hoje em dia? O que você pode dizer sobre isso? Foi 2018, 2019, foi muito bacana, né? Quando foi da pandemia, acho que foi 2020, a gente perde um pouco a noção de tempo, né, com a pandemia. Acho que foi 2020 que iniciou, né? Pronto. Eu fiz o último evento que teve com público no mundo, que foi em Brasília, o UFC Brasília. Perdão, sem público. Foi o primeiro evento sem público que teve. E foi em Brasília porque estava bem no iniciozinho. Então, logo depois explodiu a pandemia e aí foi aquela reclusão total, né? Eu fiz esse último evento quando foi o retorno dos eventos aqui no Brasil. Ano passado, 2022, não o UFC, né? O UFC ainda não. Mas foi o LFA, eu fiz em setembro do ano passado, foi meu último evento. Só que assim, eu sou convidada, né? Eu faço parte da Comissão Atlética Brasileira, da CAB MMA, e eu sou convidada para os eventos. Então, assim, não estão surgindo os convites, né? Eu estou aqui, estou pronta, mas os convites não estão aparecendo. Então, assim, não é algo que depende só de mim, né? Eles alegam que eu moro no Nordeste, né? E a maioria dos eventos é ali no eixo São Paulo-Rio, e aí fica um pouco longe, né? Para o custo, né, do meu deslocamento. Normalmente é isso que eles alegam. Luiz, se você quiser fazer a pergunta, me interrompe, porque se deixar eu vou fazer algumas aqui. Fala aí. Então vou correr agora, eu vou tentar. Primeiramente, boa noite, Camila. Obrigado pela atenção. Você já falou que primeiro você começou conhecendo artes marciais através de uma amiga que te levou. E como foi esse começo? Querendo ou não, qual foi o estilo da arte marcial? Como foi essa escolha? E como foi depois esse caminho, né? Porque pratica por diversão, depois pode virar o atleta amador ou profissional, só que você seguiu o caminho da arbitragem. Como que foi essa trajetória que você virou e falou, não, eu quero ser árbitro? Ela me apresentou, né, na faculdade de veterinária, ela já treinava e ela era a única mulher que treinava na época. Você coloca aí 18 anos atrás, era algo bem ainda desconhecido, né, do público, principalmente do público feminino. Então, era o Kung Fu, ela era a única mulher que treinava e ela sentia falta de uma parceira de treino, ela me convidou. Imediatamente eu apaixonei, eu disse, pronto, essa é a atividade física que eu gosto. E aí comecei, né, treinando cursos de graduação, as graduações e tudo mais. Posteriormente, ele expandiu. A gente começou no kickbox, foi no kickbox. Posteriormente, ele passou para o Kung Fu, a modalidade de luta do Kung Fu, que é chamada do Sandá.
O Sandá é a modalidade de luta do Kung Fu. E eu participei como atleta dos campeonatos, participava dos campeonatos municipais, dos cearenses, e cheguei a participar do brasileiro também como atleta, até que eu tive uma lesão, acredito que uns 4 anos de treino, eu lesionei o joelho, e operei, e aí precisei ficar 4, 5 meses afastadas dos treinos, né, da parte de competição. Justo quando ia ter o campeonato brasileiro aqui em Fortaleza. Então, eu viajava para participar dos campeonatos brasileiros, mas aí quando ia ter na minha cidade eu não podia participar. E aí aconteceu de que ia ter o curso de arbitragem de Sandá aqui, né, concomitante ao evento do Campeonato Brasileiro. E então, bom, eu tenho que participar. Na minha cidade eu tenho que participar, fiz o curso de arbitragem. E foi o meu primeiro contato com a arbitragem, por conta dessa lesão. E aí surgiu de novo aquele brilho no olho, sabe? Aquela paixão, aquela coisa pela arbitragem. Então, eu voltei aos treinos posteriormente, mas eu aprofundei essa questão, fiz novos cursos e não queria mais a parte de competição, né? Eu treinava, mas eu queria a parte de arbitragem. Então, foi quando, posteriormente, né, alguns anos depois, coincidiu do Mário Yamazaki, que morava nos Estados Unidos. Mário Yamazaki, primeiro árbitro brasileiro no UFC, do coraçãozinho, né? Coincidiu, então, do retorno dele a morar aqui no Brasil, e ele fez um primeiro curso de arbitragem em Manaus. Eu participei desse primeiro curso, ele ainda não estava afiliado a nenhuma comissão atlética aqui no Brasil ainda. Fiz esse primeiro curso. No ano seguinte, foi em 2002, esse primeiro, no ano seguinte, 2012, no ano seguinte, em 2013, ele já afiliado à Comissão Atlética Brasileira, fez, então, um segundo curso de MMA, porém o primeiro filiado, né? E eu fiz esse curso novamente, passei novamente, e aí foi então que eu fui convidada para a Comissão Atlética Brasileira de MMA em 2013, e estou lá desde então, né? Por isso que eu falo 10 anos. E aí os eventos acontecem assim, ela é contratada pelo evento e ela tem um rol de árbitros, juízes e árbitros, juízes, médicos e inspetores. E aí eles escalam quem que vai trabalhar em cada evento, né? E aí é dessa maneira que a gente recebe o convite para trabalhar. Luiz, quiser alguma? E eu sempre deixo a iniciativa para você. Mas, então, essa questão que o UFC faz é sempre convite, não tem um contrato, não poderia fixar, não veio uma melhoria nesse sentido, como diz, querendo ou não. Como fazer melhorar a situação, igual você falou. Você está no Nordeste, às vezes a galera olha um pouquinho com esse problema de logística, né? De não chamar. Como você acha que poderia rolar um incentivo a mais para ter mais eventos próximos e, querendo ou não, dar um boom novamente para geral? Então, o que depende de mim, o que eu poderia buscar, que se surgiu novas ideias eu até aceito, mas o que dependeria de mim, que é qualificação, eu fiz, né? Então, nesses 10 anos, além desses 2 cursos do Mário Yamazaki, eu tenho curso com o Big John feito aqui no Brasil, eu tenho curso com o Big John feito nos Estados Unidos, em Las Vegas, que é considerado o curso de arbitragem de MMA mais difícil, porque muitas pessoas fazem, além de caro, de todo o custo, que é totalmente nosso, de viagem, hospedagem, o valor do curso, que é altíssimo, a taxa de aprovação é baixíssima. Então, assim, muitas pessoas fazem, poucas pessoas são aprovadas. E eu fui aprovada. Então, a máxima qualificação, né, eu tenho, mas a gente não tem retorno. Por exemplo, eu tive a honra de conduzir a tocha olímpica nas Olimpíadas do Rio 2016, aqui na minha cidade, Fortaleza, por mérito próprio, porque eu participei de um concurso, né? Era um concurso de uma determinada empresa que você escrevia uma carta dizendo por que você ousa conduzir a tocha. E aí eu contei toda a minha história, né, de pioneirismo e tal, e eles, imediatamente eu fui chamada.
Então, assim, não foi convite, né? Não foi, porque fulano conhece fulano e aí, não, foi totalmente mérito próprio. Então, tudo que eu tenho para buscar, eu busco, todas as qualificações e tudo mais. Então, assim, eu não consigo entender, porque, por exemplo, lá fora, todos eles, o John, o Mark Goddard, que atualmente assumiu, depois que o John saiu para ser comentarista, o Mark Goddard assumiu meio que a posição dele de número 1, né? Sensacional. E, então, todos eles e os juízes, né, pelo qual a gente tem contado, eles sempre se questionam, cara, você é a única mulher no UFC. Segunda no mundo, porque a primeira foi aqui em Winslow, mas atualmente ela não está mais em atividade. Você era para estar fixa em todos os eventos. Não era essa questão de, vou te chamar ou não. Você era para ser fixa. Isso eu ouvi demais dele, sempre escuto. Quando tem um evento do UFC no Brasil que eu não tô, eles fazem chamada de vídeo comigo. Pô, tu não tá aqui por quê? Entendeu? Como se dependesse de mim, mas não depende. Então, assim, eu não sei o que fazer, porque, tipo, às vezes a gente tem a valorização lá de fora, mas não tem daqui de dentro. Mas você já falou com eles? Porque às vezes as pessoas de fora conseguem também trazer alguma coisa diferente. Lá fora é complicado, porque lá cada estado tem uma comissão atlética, né? Aqui no Brasil é uma só que rege. Lá fora, cada estado tem a sua. Então, assim, você teria que ser filiado a todas ou aos estados com mais incidência de eventos. No caso aí, falando Vegas, mas, tipo, Vegas, cara, é uma panela extremamente fechada. Eles já... Isso eu já falei com o John na época que eu fui lá no curso, né, dele e tal. Já tivemos essa conversa e meio que fui desestimulada, sabe? Mas, enfim, eu não sei, eu faço minha parte, né? A gente batalha, faz as conquistas, mas quando não depende só da gente, a gente meio que fica ali de mãos atadas, né? Infelizmente, porque muita gente que eu falo, as pessoas já vieram me perguntar se eu que tinha parado de arbitrar porque eu fui mãe, né? Minha filha vai fazer 2 anos agora, mês que vem. E eu disse, não, claro que não, Paula, já voltei, já estou na ativa, já estou bem, já estou de volta. Mas o convite não vem, né? E aí eu não sei mais o que tentar. Porque você se especializa, já fez esse curso que disse que a taxa de aceitação é mínima. Sim. Então, em evidência na teoria você tá, né? Falta colocar na prática. Um detalhe que você colocou da tocha é que eu entrevistei o... Foi uma, né, eu falo entrevista que às vezes fica meio engessado. É uma conversa, eu procuro levar mais para uma conversa. Mas foi uma conversa que eu tive com o atleta da seleção brasileira de basquete. Aí ele foi tocha olímpica também em Curitiba, se não me engano. E aí teve que pagar para ficar com a réplica, tá? Eu não sei se você pagou para ficar também, mas ele teve que pagar. Você que dava de graça, pô. O cara foi um atleta da seleção brasileira. Complicado, né? Isso. As pessoas que foram convidadas por prefeitura, governo do estado, eu vi isso. Eu vi porque nós éramos colocados todos dentro de um ônibus, porque a gente percorria cada 200 metros. Então, a gente ia num ônibus, aí, quando era minha estação, eu descia, percorria a pé 200 metros e subia no ônibus novamente e o próximo descia. Era assim que funcionava. E a gente conversou com várias pessoas conduzindo. Todos que foram convidados tiveram que pagar cerca de R$1.270 e poucos pela tocha. E eu, como fui por um concurso da empresa, a empresa pagou. Então, eu ganhei minha tocha. Eu tenho uma tocha, está até ali, posso até mostrar. E eu ganhei ela sem precisar pagar, né? Porque aí tinha muitas pessoas que diziam que, pô, se eu tiver condições, eu vou pagar, mas, pô, o cara... Olha aqui, ó. Ela fica na minha casa, no expositor. Coloquei até aqui, ó. Meu nome e o ano. Mas eu faria a mesma coisa. É o maior orgulho. E aí eu fiquei, cara, os caras... Nossa... Edna Lopes estava lá, sabe? Lendas do esporte, tendo que pagar. E quem não tinha condição, e aí, é uma réplica, né? Pô, é histórico, todo mundo quer ter em casa. E aí, realmente, é bem complicado o esporte no nosso estado, né?
no nosso país. Tá aí a Marta, pô, para que jogadora mais icônica no futebol feminino, e ela, eu acho que foi hoje ou foi ontem, ela falando que estava sem patrocínio, que é isso, né? Pelo amor de Deus, que absurdo. E na Copa passada também, 2019, ela fez não foi uma greve, mas ela foi uma espécie de defesa também às mulheres, porque, ok, ela é a principal do mundo há muitos anos, mas ela também, até como pelo nome, busca trazer essa igualdade. Tem a seleção dos Estados Unidos que faz muito isso, não sei se você já viu, recomendo até o LFG, que é um filme do HBO Max, que é sobre a seleção dos Estados Unidos que venceu a Copa do Mundo 2019, eles fazendo esse abaixo-assinado para igualar o salário do masculino com o feminino da seleção, pelo menos, muito legal. Isso. Eu vi na época, eles alegam que não tem a mesma visibilidade, que não tem o mesmo alcance, mas e por que não tem? Pô, deveria. Jogaço do Brasil. Saiu golaço que teve lá. Cara, o Patrick Mahomes, o quarterback do ganhador da NFL desse ano, comentou no Twitter dele pessoal, cara. E não tem um alcance. Que alcance é esse? Entendeu? É isso. Tem muito. Você percebe que tem ainda um certo bloqueio, para não falar outras coisas, mas tem sim. É incrível como falta o apoio. E mesmo com esse pouco apoio, já bate recordes, como a gente vê. Real Madrid e Barcelona no feminino na Champions foi recorde de torcedores. Então, assim, realmente está crescendo e tá bacana de acompanhar, mas ainda tem uma briga muito grande. E você tem essa sua, desse ramo também, de arbitragem. Você vê, caramba, eu tava falando com o Luiz, poxa, é a única do Brasil e hoje do mundo, por causa dessa que saiu. E deveria ter ainda. Você poderia ser usada, entre aspas, como uma bandeira até de igualdade, sabe? Para colocar. Pelo menos no Brasil. Tem a única mulher, né? Pô, o Brasil tem a única mulher e tá aí, é o símbolo deles, representatividade. Se eu tô aqui, tô pronta, tô com vontade, eu quero gritar pro mundo isso. É complicado, cara. Nós mulheres, infelizmente, é um mundo muito masculino. Se você vê qualquer especial que tem de canal de esporte relativo a mulheres no MMA, é só lutadora. Só tem lutadora no MMA? Mulher? Não. Tem árbitra, tem juíza, tem cutwoman, cutman, mas tem a cutwoman também, tem a inspetora, tem muito. Tem a ring girl, porque só focam na ring girl ou na lutadora. É isso que eu ia falar, só falta nela. Mas, cara, tem todo um bastidor por trás, e o bastidor é tão interessante, é tão incrível o bastidor do UFC, tem tanto para ser mostrado, entendeu? Então, sei o que é que tá faltando, não, sinceramente. E agora já tem bastante também a forçar. Tá aumentando o número de árbitras no futebol e tem também as bandeirinhas. Então, falta também expandir para outras modalidades. A gente entende porque a Sportland acompanha vários esportes e vê que alguns são mais carentes mesmo, mas outros não deveriam ter. Por exemplo, o UFC, que é uma grande empresa, até para dar esse exemplo. Você só teria a ganhar fazendo isso. E é aquilo que eu falei, pelo menos no Brasil, gente. Não tem por que não fazer isso. E mesmo que o UFC não lembrou, ou não pensou, ou pelo custo. Então que tem as federações do Brasil para fazer uma espécie de vaquinha, assim, quem quer, quem procura acha, né? Quem quer vai encontrar um jeito. Exatamente. E fazer essa união para fazer acontecer. Perdão, na Copa Masculina, né, mundial, teve um jogo representado só mulheres na arbitragem inteira. Foi a árbitra e as bandeirinhas, todas mulheres, que a FIFA fez. Olha que bacana, que representativo. Foi incrível, deu orgulho. Eu comentei, eu postei, entendeu? Então, por que não? Entendeu? Uma luta feminina no UFC com a juíza e com as inspetoras. Olha a visibilidade que isso aí ia chamar. Cara, eu não sei, não. Eu parei de tentar entender para ver se eu consigo ter mais paz, viver mais
tirar um pouco da raiva, da vontade de vamos lá, vamos fazer acontecer e ficar mais em paz, sabe? Não, mas pode falar, Luiz. Camila, você falou que os bastidores do UFC têm muito a contar. Como que é essa relação de bastidor com os árbitros, os próprios lutadores e lutadoras? Como é que é essa relação, né? Porque dentro do cage, por exemplo, às vezes quem está lá performando quer tanto vencer, às vezes pode até subir o calor do momento. Como que é esse tratamento com árbitros e os próprios juízes que ficam fazendo a contagem? Como que é todo esse bastidor? Você pode contar, claro, né? Sim, é bem tranquilo. O UFC, ele já tem modelo pronto, modelo do sucesso. Então, é tudo perfeitamente igual. É tudo padronizado, vamos falar assim. Então, é tudo muito organizado. É impressionante. E outra coisa, que todo mundo tem essa consciência. Desde o atleta, o técnico, o inspetor, o árbitro, o juiz tem a consciência. Foi difícil de chegar lá. Foi uma caminhada longa até você conseguir chegar lá. Então, todo mundo quer se manter lá. Então, uma vez que você chegou, você não quer mais sair. Então, você vai fazer exatamente o que é para ser feito. O que está no script, o que está na regra. Então, é tudo muito organizado, nada sai da linha. Os atletas são altamente respeitadores no backstage, quando a gente vai passar as regras com eles. Lógico que na hora da luta tem o calor do momento e tudo mais, mas são atletas muito bem treinados, inclusive na regra. Porque o atleta, quando ele sabe a regra, ele já tem uma vantagem a mais. Essa é a diferença que eu pontuo entre os eventos que eu faço locais e os eventos internacionais. O atleta ele sabe muito mais da regra, ele está muito mais bem preparado. Então, é muito mais fácil para o árbitro, entendeu? Então, a gente vai ter as dificuldades, porque o árbitro lá em cima ele tem milésimos de segundo para agir. Né? Então, assim, vocês veem 3, 4 vezes o replay para, realmente o dedo entrou no olho. Realmente. Eu tô vendo numa passada de perna que eu tô mudando de movimento. Às vezes o atleta está de costas para mim e eu tenho que tomar a decisão. Então, é um treinamento, entendeu? E eu costumo dizer que quanto mais ativo você tiver, mais no feeling você vai estar. Então, tipo assim, eu coloco como um ponto positivo meu até nisso, porque, tipo, eu faço 2 eventos no ano, um evento no ano, mas eu tô lá no feeling como se eu estivesse fazendo toda semana, como os demais que moram em Rio e São Paulo estão fazendo. Então, eu me preparo mais, eu estudo mais, entendeu? Mas voltando lá aos bastidores. Então, é um encanto, sabe? Você é muito bem recebido, você chega no aeroporto, tem um carinha lá segurando a plaquinha para receber você, tem um deslocamento para o hotel. O hotel normalmente são os melhores. A gente chega na sexta, o evento é sábado, a gente volta no domingo, então tem todas essas diárias. Você relaxa no hotel, você pode conhecer a cidade depois. É um encantamento, realmente, sabe? Então, assim, a gente chega bem antes no evento, passa a regra, tem a oportunidade de entrar no octógono antes. Na verdade, a gente tem a obrigação de entrar para ver se está tudo ok. A gente checa os bastidores, a gente vai falar com os atletas um por um da nossa luta. A gente tem um local específico de sentar quando não é nosso momento de arbitrar. É o melhor do UFC. A gente assiste no melhor lugar, a gente é tratado do melhor jeito e a gente recebe por isso. Então, é um encantamento muito bom. É muito legal. Então, Luiz, acho que passou a bola para mim, então passou a lupa para mim. No caso, você falou sobre essa parte do replay, né? Que não tem. Essa é uma questão. Já chegaram a informar algo como um VAR no MMA? Na verdade, tem, só que a gente só pode utilizar quando é algum golpe que leva ao fim da luta. Ou algum golpe legal ou ilegal, que a gente vai decidir assistindo, mas que leva ao fim da luta. Eu finalizei a luta, terminei a luta e fiquei na dúvida quanto ao resultado. Daí eu peço para checar os monitores, né? E vou lá embaixo e confiro. Foi um golpe legal, realmente, então vai desclassificar. Ou
ou a luta sem resultado, ou vai para decisão técnica, depende da regra direitinho, né, em que posicionamento vai ficar. Mas a gente tem direito a olhar o replay quando é um golpe que leva ao fim da luta. Por exemplo, foi um dedo no olho que o atleta, não, eu consigo voltar. Então, eu não tenho direito a olhar a câmera. Entendi. E no caso... Às vezes a gente se usa de artifícios, né? Enquanto ele está lá levando o tempo de médico dele, né? O tempo 5 minutos, a gente fica olhando no replay assim, olha para cima, dá aquela Ah, dá pra ver então, né? Uhum. No telão dá, no UFC dá. Ah, entendi. E no caso você falou dos cursos que você fez, especialmente um em especial. Eu não sei, o Luiz travou ali, não sei se a internet dele deu problema. Ah, não, tá aqui. Tá, tinha travado, Luiz, eu tava sorrindo ali um tempinho. Mas... Sempre sorrindo. Pelo menos foram sorrindo. No caso, quais são os requisitos para quem, por exemplo, tem vontade de seguir os seus passos para ser árbitra, especialmente brasileira, que às vezes pode ver a matéria e falar, poxa, tá aí, eu não sabia, ou então queria saber um pouco mais e peguei mais informação aqui. Pronto, o primeiro de tudo é treinar alguma arte marcial, né? Treinar já há algum tempo, de preferência, ter algum nível já mais alto de alguma arte marcial, porque assim, é fundamental o timing nosso no momento da luta, para quem já treina, então, por exemplo, será que aquela chave de pescoço está pegando, de braço está pegando? Ele está realmente numa situação difícil, eu preciso chegar junto, porque ele pode bater a qualquer momento ou apagar a qualquer momento. Para um juiz que vai pontuar aquilo, ele vai pontuar realmente de forma mais rigorosa, porque foi uma chave fechada, ele praticamente ganhou a luta ali, mas aí ele conseguiu soltar, ou não, estava uma chave frouxa, então tudo isso faz diferença. Foi um soco que realmente entrou, um chute que realmente entrou, você viu a reação de levar o golpe, uma defesa efetiva, então faz uma grande diferença você conhecer da arte marcial para estar lá em cima ou para estar lá na lateral julgando, né, marcando os pontos. Então, o principal requisito é esse. E aí que você fala de arte marcial, só para dar opções, pode ser karatê, kung fu, como você fez? Qualquer um. Arte marcial em pé, arte marcial no solo, arte marcial mista, qualquer um. Okay. E o segundo requisito é fazer o curso de arbitragem e passar. Né? Que é lá onde vão ser avaliados todos os critérios de regra, e aí tem os de juiz e tem o de árbitro, e tem os dois, né? Eu tenho os dois, e tanto teórico quanto prático, são feitas provas tanto teóricas quanto práticas. Tá, esse curso ele é da federação, do local, ou você fala do UFC mesmo? Tem vários, não, o UFC não faz curso, o UFC é uma empresa monetária de artes de fazer o negócio acontecer. Os contratados do UFC são as ring girls e os atletas. Pronto, nada mais. O resto é terceirizado. Cutman, cutwoman é terceirizado. Os médicos fazem parte da comissão atlética, juízes e inspetores, parte da comissão atlética. Do UFC são os atletas e as ring girls. Ah, entendi. Porque você falou do curso, pensei que era o curso do UFC que você foi lá no que você fez em Não, eu estudo do John. Cada árbitro, normalmente, de renome, ele faz seu curso. O Big John tem, o Mark Goddard tem, já fiz do Mark Goddard também, o Herb Dean tem, e aqui no Brasil a Comissão Atlética também faz o dela. Entendi. E, Camila, foi mal te cortar. Você falou um pouco da diferença entre árbitro e o juiz. Tem diferenças de atribuições, assim, ou só que o árbitro fica dentro de um ringue, ou tem até limitação? Tipo, o juiz de fora só pode, tipo, dar nota, pontuação. Quais são essas diferenças? Com certeza, cada um na sua função. A gente pode até ter os dois cursos, e aí em eventos diferentes trabalhar de funções diferentes, mas o árbitro, ele está lá em cima para manter a integridade física do atleta, para conduzir a luta de maneira que ela se mantenha nas regras, e para parar a luta no momento adequado, né? No momento quando não é minha luta, por exemplo, eu vou arbitrar a próxima luta, então eu estou embaixo
assistindo a luta, porque eu sou árbitro auxiliar. Então, qualquer dúvida que o árbitro lá em cima possa ter, ele pode chegar no cantinho ali da grade e perguntar, tirar a dúvida com o árbitro auxiliar. E também é o árbitro auxiliar responsável de pegar as papeletas quando bate os 10 segundos que acaba o round. A gente pega as papeletas do juiz e entrega na mesa central. E é o árbitro auxiliar também que faz a checagem do atleta antes de ele entrar. Depois que passa a vaselina com o Cutman, o árbitro checa, protetor bucal e coquilha para permitir a entrada do atleta. Então, são essas as atribuições do árbitro. E fazer a passagem de regras antes da luta com cada atleta que for designado da sua luta, né? Os juízes, as funções cada juiz tem um posicionamento, são 3. Eles recebem a papeleta e ele vai julgar round a round. Pontuação 10-10 até 10-7, né? Dependendo de acordo com o que ele visualizar na luta. E a dedução do ponto quando tem alguma penalidade que o árbitro central tira o ponto, o juiz deduz ali na papeleta para fazer aquela decisão final, decisão dividida, decisão unânime, empate majoritário, né? Aquelas todas que tem na regra, né? Bom, a minha pergunta basicamente é a pergunta que eu tenho mais curiosidade, porque tem algum... Eu vi uma entrevista que você tinha concedido recentemente e você tinha acabado... Era recente nesse mundo de mãe. E aí você até comentou, não sabe se era padrão de peso, se era isso, se era aquilo. Aí eu fiquei curioso, porque eu vejo muito... Tem juiz de barba grande, de barba pequena, e tem juiz digo, árbitro com peso tal, porte atlético, outro nem tanto, outro para... Aí eu não vou falar outras coisas, vai parecer que eu estou fazendo algo pejorativo, mas que parece uns desenho animado e tal. Aí eu falo, e aí, passam para vocês um padrão, tem que ser nesse limite aqui, como é que é? Porque, realmente, olhando o que a gente falou até aqui sobre a questão de poder ser um stand da igualdade, e também, especialmente do Brasil, a gente sabe que às vezes o Brasil dá uma desligada em alguns pontos que deveria dar uma atenção, mas também é do Brasil. E aí, tem alguma explicação, tem algum padrão ali que fala altura, peso, corte tal, não pode muita coisa, ou menos, como é que é? Tem essa informação? Não, na frente das câmeras não. O que aconteceu, né, nesse caso? Realmente tem toda a diversidade, né, masculina aí para todo canto. Eu sou a única, então eles vão me comparar aqui. Então não sei qual padrão é esse. Mas enfim, o que foi a situação que aconteceu? O UFC Chile, eu fui chamada a atenção por ter sido lenta. Acontece que eu nem errei nada, foi perfeito. Minha atuação foi, enfim. Sei lá, eu demorei 2 segundos para chegar até o atleta para parar a luta. Enfim. E foi atribuído essa minha lentidão ao meu peso, acima do peso. Não foi conversado comigo, não foi me perguntado nada, simplesmente eu recebi uma ligação dizendo que eu precisava de perder peso, entrar no padrão, que eu estava fora do padrão. Aí eu fiquei totalmente desprevenida, eu fui pega totalmente de surpresa. Eu não entendi o porquê, eu não relacionei, mas foi logo depois do evento do Chile que eu fui chamada a atenção para isso. E aí depois eu questionei a um colega meu lá de dentro, em quem eu confio, e ele disse, foi por conta da sua atuação no Chile e tal, e tal, e tal, e tal. Eu disse, cara, em nenhum momento vieram falar comigo, porque sabe por que eu estava lenta? Eu estava com frio. A gente aqui do Ceará, vocês são daqui do Ceará? Não, eu sou do Rio, ele é de Minas. Cara, aqui no Ceará, 32 graus o ano inteiro. Quando aqui faz 28, a gente está de agasalho. Então é nesse nível. Lá no Chile, cara, fez 4 graus. 4 graus, o que é 4 graus? Meu irmão não fazia ideia do que era 4 graus. E eu tava com o meu casaquinho aqui, ó, de Guaramiranga, que é uma serra aqui que a gente vai. Beleza, serviu de nada, morrendo de frio. Então foi isso.
Foi isso. Talvez eu teria que ter ido no backstage, me aquecer, dar uns polichinelos lá, pular. E... Foi isso. Foi o frio. Mesmo assim, minha atuação não foi ruim. Não foi boa. Mas foi atribuído pejorativamente ao meu peso. Entendeu? E aí... foi altamente constrangedor. Minha mãe, eu estava no Bluetooth do carro quando eu atendi essa ligação, minha mãe estava do meu lado, foi constrangedor total. E aquilo me marcou de um jeito, entendeu? Me feriu de um jeito que, eu poderia emagrecer, poderia, mas por mim, por vontade minha e não por uma obrigação. Por que não foi pedido isso a nenhum outro homem? Por que foi pedido só para mim, que sou mulher? E que padrão que eu estou sendo comparada aos outros homens? Que padrão não tem outra mulher? Entendeu? Que padrão. E aí eu perdi peso por raiva mesmo. E aí, coincidentemente, no evento seguinte, a balança oficial do evento nunca fica na sala da arbitragem, nunca. É uma sala da comissão lá, médica, que é feita a pesagem oficial, porque a pesagem oficial é uma curiosidade. Não é aquele dia ali lá do evento que eles sobem lá para fazer ali o marketing. Eles pesam oficialmente antes, e aí depois vão para aquela pesagem de marketing, né? De publicidade. Só para fazer um adendo, que eu não sei se talvez você vai confirmar. Tem aquela história do... Tem um episódio do Charles do Bronx, que ele tem o peso antes, no hotel fazem o peso, e aí ele vai lá no marketing e tem no peso diferente, aí ele é questionado e tal, então realmente mostra que não é lá. Às vezes eles usam lá quando o atleta não bate o peso na prévia, e aí eles dão, pois então até o dia seguinte você vai estar pesando 40%. Eles fazem mais ou menos assim, às vezes acontece. Mas a maioria das vezes a pesagem é antes mesmo. E aí, coincidentemente, nesse próximo evento, esse do Chile, a balança estava dentro da sala da comissão. Eu, cara, não vou me segurar aqui não, ó. Aí eu apontei assim, eu pensei que as pessoas não sabiam disso. Esperei a comissão sair, ficar só nós. Eu falei, vou subir lá. Será que eu bato o peso? Soltei uma piada, né? E aí todo mundo ficou assim, constrangido e tal. Eles já sabiam. Ninguém tinha chegado para falar nada comigo. E aí os gringos chegaram para falar comigo. Fiquei sabendo e tal. Inclusive, se isso aí fosse nos Estados Unidos, a sanção que ele iria sofrer seria grande e tal, não ficaria assim. Enfim, aqui ninguém nem leva em consideração, né? Ficou por isso mesmo. E aí, quando eu tive a gestação, quem é mulher sabe, alguma das vezes é muito difícil perder o peso pós-gestação. Principalmente eu tive dificuldade de amamentar, não conseguia amamentar de forma natural. E então eu demorei mais do que o normal a voltar ao meu peso anterior. E aí isso ficou martelando na minha cabeça, né? Então será que é por isso que eu não sou chamada? Será que é porque eles consideram... Ficou aquilo, né? Poderia nem ser. Poderia ser pela distância, como eles alegam. Mas, pela minha experiência passada, isso ficou me perseguindo, né? Me atormentando. E aí eu dei aquela entrevista lá. E desde então eu tô na geladeira. Coincidentemente ou não, desde aquela entrevista eles não me convidaram mais. Esse é um detalhe, porque você recebeu o convite em 2015, né, para a primeira aparição no UFC, mas essa é uma outra curiosidade. É sempre um convite, porque os lutadores têm contrato de lutas. Vou fazer um contrato de 4 lutas. O árbitro, ele tem não é um contrato, é um convite a cada evento, haver um aviso prévio. Como é que funciona essa parte do como eu falei, o atleta ele é contratado do UFC. Ele tem contrato. Normalmente, primeiro contrato de uma luta, o UFC gosta, contrata mais por 3, ou fica renovando de uma por uma. Ele tem um contrato assinado com o UFC. Nós, árbitros, somos filiados à comissão atlética. No Brasil, é uma única comissão que rege todos os estados. Então, é a única comissão atlética que tem o quadro de árbitros, juízes, médicos, inspetores, e ele chama quem eles quiserem. Ele chama o mesmo, se ele quiser. Na minha cabeça, deveria fazer um rodízio, independente do estado em que a pessoa mora, deveria ser um rodízio.
Mas não é assim que funciona. Eles chamam quem eles querem. E aí eu posso arbitrar outros eventos aqui, não ligados à comissão. Como eu fiz agora, um mês, 2 meses, um que teve aqui, e não ligado à comissão. Mas os da comissão, os televisionados, que são chancelados pela comissão, oficialmente tem que ser o convite por eles. Eu ia fazer justamente essa pergunta. A questão do convite. Aqui no Brasil, então, só federação. Mas no internacional, por exemplo, você pode ser chamada para o Bellator ou para algum outro evento que seja igual o UFC, por exemplo, mas não o UFC no caso, ou também a federação que pode indicar, ou de fora eles podem contratar você, por exemplo, que tem o curso, mas se não for uma pessoa que é apta também, mas não quer ser federada, pode ser chamada também. Lá fora, cada estado tem a sua federação, tem a sua comissão, perdão. Cada estado tem a sua comissão. Eu teria que ser filiada a cada estado, ou ao estado que é o Bellator. Na verdade, é o estado onde está acontecendo o evento. Então, se for em Vegas, é o de Vegas. O estado que for, eu tenho que ser filiada àquela comissão. Então, é um custo anual, é uma anuidade que é paga para essa federação, só que é do mesmo jeito, eles chamam quem eles querem. E eles não vão chamar uma desconhecida para eles, se eles têm já os que eles já costumam chamar toda a vida, entendeu? Uma experiência disso tem um árbitro que é muito bom, o Jerry Valel, ele é canadense, e ele era o braço direito do curso do John, ou seja, pessoa de confiança lá, o cara de quem ele confia. Mas não tá no evento, entendeu? Mas por quê? Porque ele não é lá do hall da panelinha, né? Mas popularmente chamando é a panelinha. É isso. E aí não é chamado, não adianta. Você pode ter o curso que for, você pode pagar a anuidade que for, não é chamado. Felizmente. Essa é a realidade. E não tem nem como quebrar essa panelinha, né? Quem comanda não. Cara, a gente tenta, né? A gente vai tentando, trabalho de formiguinha, mas é muito complicado, são muitas barreiras, o ego é muito grande, é muita coisa envolvida. Isso é um detalhe interessante porque você vê, nem sempre os Estados Unidos vai ser referência para algumas coisas, porque poderia fazer um modelo parecido com a NBA, por exemplo. A NBA tem essa regra de você priorizar um equilíbrio na liga. Então, o que eles fazem? Pegam as franquias que estão em alta e colocam lá embaixo para o ano seguinte fazer o draft para os jogadores de qualidade da universidade. Poderia fazer isso também com árbitros, com outras funções, porque você teria sempre uma rotatividade, né, que estaria sendo aproveitado. Enfim, tem todo um pensamento que é aquilo. Precisa também precisa ser uma empresa de um modo geral que todo mundo tem uma parcela de importância. E no UFC acaba que fica muito concentrado o poder em algumas pessoas, né? Aí você não vai ter toda essa diversidade. É realmente complicado esse ponto. Luiz, você quer fazer alguma pergunta? Pode ficar à vontade, porque eu da minha parte já tirei bastante dúvida aqui com ela sobre essa parte. A questão do curso de arbitragem, obviamente, você falou que é difícil, tem a parte teórica, a parte prática. Como que é essa parte prática? Querendo ou não, tem o teste físico, como é que é? A teórica, obviamente, vai ser rever regras. Como é que é fazer o curso? Assim, tipo, tá lá, vivendo, vivenciando. É uma experiência bem intenso. São 3 dias de curso, é muito intenso. É manhã, tarde, início da noite, é extremamente puxado. Muita teoria, muita teoria. Se você já não tem uma base prévia, você não acompanha. É todo inglês, primeiro de tudo. É todo inglês. Então, se você não tiver um inglês, arranhar bem no inglês e não tiver uma base prévia das regras com a nomenclatura toda em inglês, você não acompanha, simplesmente. Então, tem toda a teoria e tem a prática que eles fazem antes da prova mesmo. Tem atletas que eles
contratam ou tem parceria, enfim, que simulam luta, e aí você simula a ação lá, né? Simula a sua atuação de arbitragem. Tem técnicas de jiu-jitsu, você tem que saber aplicar os golpes, você tem que saber a nomenclatura dos golpes. Você não só vendo, mas fazendo. Ele pega, aplica um Daci Choke aí para mim, aplica um mata-leão para mim. E aí a gente tem lá que fazer nele perfeitamente, sentindo a pressão. É tenso pra caramba a prova, você tem tempo para fazer, eles são bem criteriosos. Então, assim, você pode ter a experiência que for, você trava, você gela, você fica sua, fica nervoso. Eles botam muitas pegadinhas quando é a arbitragem, quando é a prática de arbitragem na prova, são os dois atletas que eles orientam os atletas a fazer faltas, fazer situações duvidosas, para fazer você errar. E você tem que estar ali muito atento para conseguir pegar aquilo lá. Então, é tenso pra caramba. Então, por isso que é muito difícil. É muito difícil, porque ele está botando você na pressão. Porque lá no evento é pressão o tempo inteiro. Então, o mundo todo é assistindo, tem holofote, as luzes esquentam pra caramba no evento. A gente termina uma luta, tá pingando. Era quando eu parava de sentir frio no UFC Chile. Era quando eu tava, pronto, segundo round tá bom pra mim. Primeiro eu tô congelando, mas no segundo, deixa eu ficar aqui em cima que tá bem quentinho, gostoso. Porque é quente pra caramba, os atletas suam pra caramba, também não é à toa não, porque a luz ali é pesada. E então tá todo mundo, o foco ali são os atletas, mas você tá lá dentro, é você quem tá conduzindo o término da luta. Então, se você para 2 segundos depois, dizem que você tá gordo porque você foi lento. Foi lento porque tá gordo. Se você para 2 segundos antes, você tá ruim pra caramba, porque você parou antes, poderia ter deixado a luta rodar. Mas isso eles se baseiam depois de ver o replay 5 vezes. Pô, é uma situação extremamente ingrata, que você sai totalmente da sua zona de conforto para realizar essa profissão por paixão mesmo. Porque eu nunca vi um ato receber um elogio gratuito, ele só recebe crítica, entendeu? E mesmo assim, a gente tem que batalhar para estar lá. Bem grato. Mas é porque é prazer, é um prazer louco aí que a gente tem. Então, assim, não é fácil, não é fácil, mas eu acho que se a gente tivesse um pouquinho mais de reconhecimento, as pessoas lhe julgam, ela tá em casa, ela tá com a galera assistindo, bebendo ou não, comendo ali, petiscando, poxa, falando mal do ar. Cara, é muito ingrato. É fácil ser juiz do ar-condicionado e sofá quentinho. Então, assim, a gente está lá, a gente está dando o nosso máximo, 100%. Você pode ter certeza. Você pode ter certeza que se algum erro acontecer, eventualmente, lógico, né? Somos humanos, foi sei lá, por milésimo de segundo, foi porque realmente foi muito difícil, você pode ter certeza, entendeu? Então, assim, antes de julgar, vale a pena um pouquinho de empatia, né? Se colocar no lugar do outro. Esse milésimo de segundo. E justamente nesse milésimo de segundo falando, um exemplo mais próximo a gente tem o futebol, existem regras que são interpretativas. No UFC tem essa margem de interpretação, ou como diz lá, não lá é certeiro, ou não é, ou tem uma margem assim para interpretação do árbitro, no caso. Tem sim. Por exemplo, quando você vê aquelas lutas, ele parou, ele poderia ter parado 2 socos antes, mas ok, isso é totalmente interpretativo, entendeu? Ele poderia ter parado 2 socos antes? Poderia. Mas não foi a interpretação dele. Ele achou que o atleta. Ele estava lá, ele era o mais próximo do atleta. Você está vendo na TV, mas ele estava sentindo a respiração. Dá para ouvir a respiração do atleta. Dá para ouvir. Às vezes eles gritam, eles falam, eles urram. Quem está na TV não vê isso. A gente que está lá que vê. A gente sente o cheiro do sangue. Então a gente é o melhor para interpretar do que qualquer outro. Então, se eu deixei 2 socos a mais, é porque eu vi que poderia ter 2 socos a mais. Então, isso é interpretativo, entendeu? Então, dá para ter essa margem, sim, de interpretação. Sim. E agora, falando um pouquinho mais da sua atuação em si,
tem uma luta sua que você arbitrou, que você já reveu, que você fala, putz, nesse dia eu tava impecável como arbitragem, no geral. Tipo, uma noite que, como diz, mesmo com um frio gigantesco, por exemplo, você acertou tudo e você fala, não, essa aí é um padrão que eu e meus colegas temos que alcançar para essa geração. Tem uma luta assim especial que você vem na mente? Cara, eu não consigo lembrar uma luta específica, porque assim, eu sempre me cobrei muito mais do que qualquer homem que está lá arbitrando, por ser mulher, primeiro de tudo, e por trabalhar menos do que os outros. Então, eu sempre me cobrei muito. As pessoas saíam, às vezes, do hotel para conhecer a cidade e eu ficava lá, concentrando e estudando. Fora a semana inteira que eu me preparava, os eventos antes, assistindo. Então, eu sempre me cobrei muito. Então, assim, nesses 10 anos de KBMMA, 90% dos eventos, quando acontecia, porque assim, quando o evento acaba, a gente se reúne na sala da comissão para comentar aquelas lutas, né? E 90% das vezes era só assim, passava de árbitro por árbitro, passava de juiz por juiz, você, porque comente porque isso, comente porque aquilo. E a maioria das vezes chegava pro Camila, Camila foi perfeita, como sempre. E nem comentava. Então, a vez que eu tive foi essa do Chile. O evento do LFA agora, que foi o último que eu fiz, que é o que talvez eles usem de argumento, foi na minha terceira luta, era a última luta do evento, eu fiz 3. No último round da última luta, aconteceu um evento controverso, uma joelhada que não ficou a dúvida se era legal ou ilegal, porque o atleta estava no chão, estava que foi, eu parei a luta, então eu tive chance de ver o replay, eu pedi para ver o replay e tive chance. E eu e mais os outros 3 árbitros que estávamos no evento revimos o replay diversas vezes e em conjunto tivemos dificuldade de dar um resultado. Olha só o nível de dificuldade que foi. E eu estava lá em milésimos de segundo. E ali em consensos eu cheguei à conclusão, subi e dei o resultado. Pronto. E aí, desde então, foi considerado erro fatal. Eu sempre soube que eu só teria direito a um erro, sabe? Eu já vi vários erros que são humanos, que acontece, cara, é normal. Eu já vi diversos. E o árbitro vai lá e tá lá toda semana, entendeu? E eu sabia que eu não podia errar nunca, porque se eu errasse uma única vez, e olha que esse erro é entre aspas, é um erro entre aspas, e não fui chamada mais, entendeu? Então, sabe, é difícil. É difícil porque você como eu falei, né, anteriormente, você faz toda a sua parte. E mesmo assim não é o suficiente. Então você passa a se questionar o que fazer então. O que falta, né? E aí eu não sei. Pô, você tem demais, muita arbitragem. Então, como que é ser, talvez não, a gente torça para ser uma primeira etapa, você ser uma influência para várias outras árbitras, né? Ser uma influência nesse sentido. Como é para você ser uma pioneira, querendo ou não, tanto UFC, mas que a partir disso que você passa, de você chamar para evento, às vezes sem motivação nenhuma, mas quem manda tenta inventar qualquer desculpa. Como que é ser essa porta de entrada e, querendo ou não, um espelho, um exemplo para as próximas árbitras que a gente torce que tenham muitas e que a situação melhore também. Sim, eu espero que eu tenha percorrido parte desse caminho, que eu tenha tirado parte das pedras desse caminho, que eu tenha conseguido abrir um pouco dessa caminhada, né? Que para as próximas que venham com um pouco menos de dificuldade do que eu tive. Que o acesso para elas possa ser mais fácil ou menos difícil, pelo menos, porque fácil nunca vai ser. Então, que o acesso para elas possa ser mais direcionado, né, por essas pedras que eu já tenho tirado do caminho. É isso que eu espero, sabe? Porque, assim, é gratificante quando você está lá em cima, muito, vale tudo a pena, todo o caminho percorrido vale a pena, sim. Eu busco voltar não por reconhecimento, porque, como eu disse, é uma função que normalmente a gente não tem reconhecimento, os árbitros não têm, a gente é mais criticado do que é reconhecido, mas é por uma satisfação pessoal, é por uma história de vida, é por uma trajetória.
eu quero que minha filha cresça, tenha consciência de vida e veja essa tocha ali e pergunte, mamãe, o que é isso? E aí eu posso contar a minha história para ela, posso mostrar minhas fotos de arbitragem, toda a minha história, e ela tem orgulho de mim. É isso, é por isso que eu faço, entendeu? É por ela, é por todas as mulheres. A Glória Maria, ela deixou uma entrevista que passou depois da morte dela, que me arrepiou, assim, me serviu, poxa, é por isso. Ela disse que ela sempre educou as filhas dela para serem independentes, para que após a morte dela, elas seguissem o caminho que ela queria como mulher, como uma mulher na vida, né? Então, ela criou as filhas dela para, quando ela não estivesse mais aqui, ela partir tranquila na ciência, sabendo que ela iria percorrer aquele caminho. Então, eu acho que é isso. Eu quero ser esse exemplo de que eu fui correta naquele caminho e que foi um exemplo que as outras mulheres podem seguir esse caminho que foi um caminho correto, sabe? De imparcialidade, de coerência, e que por questões políticas ou pessoais eu não estou sendo mais chamada, mas não por questão profissional, não por competência, não por qualidade no meu serviço, não pela minha pessoa, pela minha personalidade, mas por questões outras, alheias a isso. Obrigado. É isso, Luiz? Isso. Não, porque também, até para não cortar também, porque tá dando faltam 3 minutos. Porque assim, eu fiz as perguntas baseando, calculando mais ou menos o tempo que seria. Que eu falo, gente, mulher gosta de falar, mas geralmente é mais objetiva que homem. Então, eu imagino que as respostas dela vão ser um pouco mais rápidas. Aí, como a gente calculou mais de 45 minutos, eu falei, não vou fazer muita pergunta. Tem um mineiro na chamada também, né? Mineiro gosta de falar muito, então... Mas é isso, muito obrigado. E é bom saber que tem é quase que um Hell Week, né? Igual do Navy Seals lá, que tem um treinamento, o árbitro faz esse curso para se tornar um árbitro, ainda tem todo não é xingamento, mas tem essas críticas. Às vezes tem xingamento sim. E aí parece que vive naquelas comunidades de antigamente de Sociedade de Caminhoneiros dos Estados Unidos, que o pessoal fica naquela panela. Igual tem o Hoffman dos Estados Unidos, né? James Hoffman. Aí, mas enfim. É isso. Camila, muito obrigado pelo seu tempo. A gente sabe que hoje em dia é cada vez mais precioso. Agradecer o Luiz pela ajuda também. E Luiz, se quiser falar alguma coisa. Assim, só dar boa noite para Camila, agradecer pela atenção. Como diz, torcer para novos áreas melhores, né? Que a galera reconheça, querendo ou não, o seu esforço também como árbitra e que venham muitas outras pela frente, né, que a situação das federações, no caso, melhore. Agradecer pelo tempo e, quem sabe, futuramente também remarcar, conversar de novo e, quem sabe, aí, com uma situação melhor para a arbitragem no geral. Muito obrigado, Camila. Bacana. Eu queria agradecer a oportunidade, né? Eu acho que o que ainda me cabe fazer, além das minhas qualificações e continuar sempre qualificando, é falar sobre isso, né? Então, eu queria agradecer a oportunidade de estar podendo falar sobre isso, falar da minha experiência e ser exemplo e abrir portas para as mulheres, porque eu acho que é isso que é importante, é pegar na mão e ir junto, e caminhar junto, e abrir portas, porque nós mulheres, quando queremos uma coisa, é só batalhar que a gente consegue. Camila, brigadão. Aí a matéria saindo eu vou mandar para você, tá? A gente vai mantendo contato. Perfeito. Abração, gente. Obrigada. Obrigado, Camila. Boa noite. Tchau, tchau.